Olá, pessoal! Antes de começar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, vou pedir para você já deixar sua inscrição antes mesmo de assistir esse vídeo, então me ajuda aí. Eu queria dizer que esse vídeo é importante se você pretende visitar a Europa. Então, se você pretende visitar a Europa um dia, você precisa saber que hoje, se você desejar visitar qualquer país da Europa, você pode entrar sem visto nenhum, apenas portando o seu passaporte e alguns documentos. A partir de 2021, a gente vai precisar de uma autorização de entrada. Isso significa que antes de fazer a nossa viagem, uns 2 meses antes, a gente vai precisar pedir autorização das autoridades europeias para saber se a gente vai poder entrar na Europa ou não. Essa autorização será exigida por todos os países do espaço Schengen e mais 4 países da União Europeia. E não inclui o Reino Unido. Sendo assim, o Reino Unido não exigirá. O Reino Unido não vai exigir essa autorização de entrada. Então, quem deseja conhecer Londres, enfim, não vai precisar fazer nada, nada vai mudar. Bom, qual é a minha opinião sobre isso? Hoje, se acontece alguma coisa e você fica por um tempo ilegal na Europa, quando você sai, seu passaporte é carimbado com o tempo que você está proibido de entrar na Europa, ou seja, geralmente uns 10 anos. Mas muitas pessoas já conseguiram burlar esse sistema, então ficam ilegal na Europa. Quando voltam para o Brasil com aquela mensagem no passaporte, simplesmente dão como passaporte perdido ou extraviado e fazem outro passaporte. E conseguem entrar normalmente na Europa de novo, porque esse controle deles não é muito eficaz. Então, o que o Parlamento Europeu decidiu fazer? Vamos acabar com essa ilegalidade das pessoas. O quê? Basicamente, eles disseram, vamos acabar com a imigração ilegal. Bom, como vai funcionar essa autorização? Você vai precisar entrar lá no site, preencher um formulário com todas as suas informações, informações da viagem, informação de qual país você vai entrar, qual país você vai sair e os seus dados pessoais. As autoridades europeias, elas vão analisar essas informações e te dizer se você vai estar autorizado ou não de entrar no país. Essa autorização vai custar 7 euros a princípio. Isso dá na cotação de hoje menos de 40 reais. Mas o que é importante de ser lembrado, mesmo que você tenha a autorização das autoridades europeias, né, mesmo que você tenha essa autorização de entrada, quando você chegar na Europa e se apresentar na imigração, você pode ainda assim ser barrado, ou seja, se eles verem que você não tem toda a documentação, que você esqueceu, enfim, algum documento, ou que algum documento foi forjado quando você preencheu o formulário, eles podem simplesmente te barrar no país e você não vai entrar, ou seja, essa autorização não é a mesma coisa que um visto, ainda assim você poderá ser barrado se você não tiver os cuidados necessários. Então, pelo meu entendimento, eles estão querendo dificultar ao máximo a entrada de pessoas mal intencionadas, ou seja, pessoas que querem ficar de maneira ilegal no país ou cometer qualquer irregularidade. Se você é um turista normal, tem todos os seus documentos de turismo, tem a sua viagem realmente planejada e depois vai voltar para o Brasil normalmente, eu acredito que não tem nenhum problema, mas é claro, você precisa apresentar todos esses documentos para não ter nenhum risco. Bom, então existe um risco da minha autorização ser negada antes mesmo de eu sair do Brasil? Sim. Essa é a grande questão, é que eles vão analisar os seus dados e, pelo que foi dito, a autorização ela será emitida quase que imediatamente se nada estiver errado. Porém, se eles detectarem algum risco, essa autorização ela vai automaticamente para análise manual, o que significa que alguém, né, uma pessoa física, irá analisar, não será mais analisado pela base de dados. Então essa pessoa física vai poder fazer essa análise durante um mês, ou seja, você precisa dessa autorização antes de começar a programar a sua viagem. Então durante esse um mês a pessoa manualmente vai analisar os seus dados para saber se você apresenta algum risco para a segurança do país. E se você for negado, diferente do visto dos Estados Unidos, você tem o direito de recorrer, entrar com um recurso para que seja novamente analisado. Não sabemos ainda como vai funcionar exatamente porque não entrou em vigor, mas parece que eles vão usar a mesma tecnologia que hoje é usada nos Estados Unidos, uma tecnologia que se chama ESTA. Enfim, é isso. Se você planeja visitar a Europa,
Visite por agora, enquanto a gente tem ainda livre circulação, durante o período de 3 meses. Se você vai visitar futuramente, você já sabe que você precisa fazer esse procedimento. Eu espero que eu tenha te ajudado. Não esquece, por favor, de deixar o seu like, de deixar a sua inscrição. Isso me ajuda muito a crescer o canal. E tenha uma boa viagem!